Olá, sejam bem-vindas, psicólogas, ao programa Psicóloga nas Empresas. Aqui eu ensino você, psicóloga, a ganhar mais em 3 meses, iniciando com segurança na consultoria. Eu sou Ana Silvia, sou psicóloga, mentora e consultora organizacional, e o tema de hoje vai ser como conduzir o diagnóstico organizacional e elaborar soluções, né, para que possa complementar esse diagnóstico organizacional. Então, vamos para o nosso tema sobre como conduzir o diagnóstico organizacional e como elaborar, propor soluções, né, para os problemas verificados, os sintomas verificados nesse diagnóstico. Por que é importante nós falarmos desse tema? Eu vejo que 2 aspectos bem importantes, né? Primeiro, que eu vejo que as colegas geralmente têm um certo receio de fazer o diagnóstico organizacional, né? Acreditam que é difícil, que não vai conseguir. Veja, realmente é complexo, talvez não difícil, mas complexo. Mas, como toda complexidade, quando você tem um método, quando você tem estratégias adequadas, isso facilita muito o teu processo e, claro, vai também, né, impactar no teu resultado final, vai te dar qualidade no resultado final. Então, é importante nós falarmos desse tema, até para desmistificar, né, essa questão do diagnóstico organizacional. Agora, o que nós não vamos falar nesse tema? Nós não vamos falar especificamente de técnicas e metodologias, porque o nosso tempo é muito curto e eu não teria como falar para você, né? Eu tenho, sim, no método PSI, uma metodologia para fazer diagnóstico organizacional, tanto em desenvolvimento humano e organizacional, quanto em saúde mental no trabalho. É uma metodologia que eu desenvolvi, que eu aplico com as empresas clientes, né, que eu atendo, e estão nessas metodologias no método PSI. O método PSI é um método que é resultado do meu trabalho na consultoria há 22 anos, né, onde o P é de prospecção, o S de serviço contratado e o I é de intervenções. Então, esse método é que te ajuda, né, a trabalhar na consultoria e, sim, garante com que você ganhe mais em 3 meses e inicie com segurança na consultoria. Por que eu falo isso para você? Porque eu já tenho um resultado tanto meu, né, isso que eu falo para você, quanto de alunas minhas, que estão circulando aí, já estão circulando na rede, né? Ontem mesmo está circulando 2 depoimentos de 2 alunas, da Michele e da Janaína, são 2 psicólogas, e eu postei também no Instagram, postei no LinkedIn, no Facebook também, e aqui no YouTube também, no Reels, nos Shorts, né? No YouTube são Shorts, eu postei um depoimento da Michele, que em um mês, a Michele conseguiu fechar 3 contratos de consultoria. Por que é importante vocês saberem disso, né, psicóloga? Porque, assim, eu vejo que a colega psicóloga, ela tem todo o conhecimento, tem a competência, mas ela não sabe como chegar na empresa, ela não sabe como apresentar o trabalho, como elaborar uma proposta, como negociar, como precificar. E é isso que eu me proponho a te ensinar. E por isso que, tendo método, você potencializa esse tempo em que você vai ter resultado com o seu trabalho, ok? Então, se inscreve no evento, projeto Psicóloga nas Empresas, é gratuito, 3 aulas, 100% online, na bio do Instagram e na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Então, é importante falar do diagnóstico organizacional por essas razões, algumas dessas razões, né, tem muitas outras, né, que a gente poderia estar nomeando aqui, citando aqui.
que eu não vou falar hoje, né? Como eu disse, eu não vou falar de técnicas, metodologias, intervenções, porque não vai dar tempo. Mas vamos falar de algumas estratégias que são importantes. Eu vou te dar 3 exemplos de estratégias que são importantes quando você vai fazer um diagnóstico organizacional. Às vezes tem colegas que falam assim, mas Ana Silvia, a minha cidade é uma cidade pequena, ou as empresas, né, ou se não é uma cidade pequena, as empresas não compram esse serviço de diagnóstico. Veja, talvez você tenha essa experiência porque você está usando as estratégias inadequadas. O que seria isso? Talvez assim, tem 3 exemplos que eu vou te dar de estratégias aqui, que se você utilizá-las, você vai ver que você vai conseguir vender sim esse serviço. E além de vender esse serviço, você vai conseguir ganhar mais em 3 meses, porque um diagnóstico organizacional, ele te dá um retorno financeiro muito mais significativo. Tem uma complexidade, sim, como eu já disse, eu não vou mentir para você aqui, o meu papo não é de ficar mentindo, ficar te enrolando, não, mas que é possível quando você tem uma metodologia, ok? Então, bora lá, vamos conversar. Primeiro exemplo que eu quero te dar de estratégia que é importante quando você vai elaborar um diagnóstico organizacional, que é lá na fase da prospecção, quando você vai conversar com a empresa traz uma demanda para você, né, de algum sintoma que ela está apresentando ali, que a empresa está vivenciando, alguma dor que a empresa tem, e ela quer entender o que está acontecendo, ela quer resolver. Para resolver, ela precisa antes entender, saber qual que é a causa. E muitas vezes ela não tem recursos, né, técnicos, competência para fazer isso, ou por estar na situação, os profissionais envolvidos ali na situação, eles não conseguem ter uma clareza, um distanciamento necessário para poder fazer esse diagnóstico. Então, lá no início, a primeira estratégia que é extremamente importante que você considere é ouça se realmente aquilo que a empresa está trazendo é realmente uma demanda, por exemplo, para um programa de treinamento ou para um programa de saúde mental no trabalho, ou é uma demanda de um diagnóstico, de querer entender a causa daquele problema, daquele sintoma, daquilo que a empresa está vivenciando. Que sintoma é esse, Ana Silvia? Pode ser absenteísmo, pode ser alta rotatividade, pode ser um aumento do número de acidentes. Tem vários sintomas que podem aí estar se manifestando na empresa. E aí é importante que você ouça, porque na minha experiência, nesses 22 anos como consultora, né, e já vai para quase 36 aí na área organizacional, nem sempre, a minha experiência me diz que nem sempre o que a empresa traz como demanda é realmente aquilo que ela precisa. Eu costumo dar um exemplo de uma organização que eu atendo ainda, hoje a gente está num outro processo, mas eu comecei a atendê-los com diagnóstico organizacional, só que a demanda veio para mim como pesquisa de clima organizacional. Só que ouvindo e conversando, né, na reunião de briefing, o que eu percebi? Que não era diagnóstico organizacional que eles precisavam. Perdão, não era pesquisa de clima que eles precisavam. O que eles precisavam era de um diagnóstico organizacional com qual foco? Isso é importante, né? Não é diagnóstico organizacional amplo. Não, você tem que ter um foco. Vai ser com foco em saúde mental no trabalho ou vai ter como foco desenvolvimento humano e organizacional? Por exemplo, né? Pode ter outros focos, outros objetivos, mas eu vou citar esses 2 que são os que eu trabalho com mais frequência. E no caso dessa organização cliente que eu atendo, foi em desenvolvimento humano e organizacional, considerando o contexto, as necessidades, os objetivos estratégicos, onde que eles querem chegar, né? Então, eu propus o desenvolvimento, o diagnóstico organizacional com foco em desenvolvimento humano e organizacional.
Então, primeiro de tudo, a primeira estratégia é você realmente verificar se a demanda é uma demanda para aquilo que a empresa está pedindo, ou antes de atender aquilo, né, você não precisa fazer um diagnóstico. Né? Por exemplo, na área de saúde mental no trabalho, às vezes a empresa pode falar assim, olha, está tendo muito casos de assédio na empresa, ou queixas de assédio, enfim, e a gente quer dar uma palestra sobre assédios. Será que a palestra vai ser o suficiente? Não, mas pode ser um começo. Sim, pode ser um começo. Mas depende do quanto que a empresa realmente quer aprofundar nesse problema. Se a empresa, você percebe que ela só está querendo mesmo dar uma mascarada, uma maquiada, ok, vai dar uma palestra, você pode até fazer isso. Deu a palestra, ok, foi o suficiente para a empresa, né? Não para resolver o problema. Mas se a empresa quer realmente aprofundar, entender o que tem na cultura dela, o que tem no funcionamento dela, que faz com que tenha essas denúncias de assédio moral ou sexual, então é importante que faça um diagnóstico organizacional. Então, a primeira estratégia é esse ouvir e esse avaliar o contexto e avaliar também os sintomas, os indicadores, os objetivos, aquilo que a empresa quer, a organização quer. Bom, para poder chegar nesse objetivo, realmente é por meio dessa estratégia, de uma palestra, ou será que é o diagnóstico para a gente poder ir um pouco mais fundo e poder entender melhor? Essa é uma primeira estratégia extremamente importante quando você vai se propor a trabalhar com diagnóstico organizacional. Uma segunda estratégia extremamente importante também. Então, veja, eu estou utilizando os 3 pilares do método PSI, né, que é um método que eu desenvolvi lá no ano passado, em fevereiro de 2022, mas que é resultado da minha experiência na consultoria e na área organizacional. Então, os 3 pilares do método PSI é P de prospecção, S de serviço contratado e I de intervenções. Então, vamos o P de prospecção. Quando você está prospectando, estratégia ouvir e avaliar se realmente o diagnóstico é adequado. No pilar de serviço contratado, uma estratégia que é muito importante, que quando você vai fazer diagnóstico organizacional para a empresa, você esteja atento, você utilize essa estratégia, que é a estratégia de incluir na proposta de trabalho aquele trecho do nosso código de ética que fala sobre o nosso compromisso com o sigilo dos dados coletados. O sigilo, né, que as pessoas não vão ser identificadas, nomeadas, depois quando você for apresentar os dados, né? Parece óbvio, né? Mas infelizmente não é tão óbvio assim para todo mundo. Tá? Então, eu reforço isso, eu incluo sempre essa informação nas minhas propostas, principalmente propostas onde eu vou levantar informações. Se eu vou dar, por exemplo, uma palestra, aí eu não incluo, né? Porque a palestra eu vou lá, exponho a informação, eu tenho pouca interação com o público, geralmente eu não coloco. Mas dependendo também, não tem problema nenhum você incluir. Né? Por que é importante usar essa estratégia na proposta? Porque isso fortalece o teu vínculo de confiança com a organização cliente. Isso vai facilitar e vai até potencializar a decisão da empresa em te contratar. Porque o que vai estar passando para essa empresa? Vai estar passando assim, o quanto que você tem essa clareza do teu compromisso ético, o quanto que você está acordando isso para a empresa, né? Então, a empresa vai saber assim, bom, que profissional é essa que eu estou contratando? Né? Porque, infelizmente, no mercado hoje, e sempre, né, vai ter profissionais com diferentes valores, com diferentes princípios. Né? Então, registra, né? Põe no papel, assume esse compromisso com a empresa, reforça esse compromisso, a gente tem esse compromisso sim, mas reforça isso,
porque muitas empresas não sabem que nós, enquanto psicólogas, temos esse compromisso. Então, essa é uma segunda estratégia no pilar de serviço contratado, onde você elabora a proposta, que eu considero extremamente importante. Uma outra estratégia, um terceiro exemplo que eu quero te dar, que é extremamente importante quando você trabalha com diagnóstico organizacional. Na verdade, eu vou dar 2 exemplos, mas são do mesmo pilar, que é o pilar intervenções. Né? Então, no método PSI, P de prospecção, S de serviço contratado, o I de intervenções. Então, quando você chega nas intervenções, o que eu considero importante? Primeiro, okay, que esse projeto seja apresentado, a proposta, né, uma vez aprovada, seja apresentada e discutida com as lideranças. Primeiro de tudo, com as lideranças. Quais lideranças, Ana Silvia? Todas as lideranças, de todos os níveis. Liderança estratégica, tática e operacional. Todas as lideranças. Por quê? Porque as lideranças, tendo conhecimento do que se trata o trabalho, elas vão diminuir a resistência, porque tendo informação, elas podem não criar nenhuma fantasia no sentido de que será que é para descobrir alguma coisa, será que eu vou ser prejudicado, que muitas vezes essas fantasias são até inconscientes, né? Aí entra na resistência das pessoas, dessas lideranças. Então, quando você já vai apresentando, esclarecendo, informando, você já está criando um vínculo de confiança, você já está se aproximando dessas lideranças e mostrando para essas lideranças os ganhos que elas terão quando elas se aliam a você nesse projeto. Que a empresa vai ganhar, mas o que a empresa vai ganhar? Como que isso vai impactar no dia a dia delas, no engajamento da equipe, e outras dores que as lideranças têm. Então, você precisa mostrar isso para a liderança. Porque se você mostrar isso para as lideranças, elas vão estar junto com você, elas serão suas parceiras, e nós precisamos dessa parceria. A gente precisa de pessoas que contribuam, que nos ajudam e que não boicotem ou sabotem o nosso trabalho, né? Então, essa é uma terceira estratégia, e dentro desse pilar de intervenções, como eu disse para você que eu ia te dar 2 exemplos, uma outra estratégia importante é comunicar a todos os funcionários que serão envolvidos nesse diagnóstico. De que forma? Aí é uma outra história, né? O como vai ser feito depende da realidade da empresa, dos recursos que a empresa tem, da sua disponibilidade, enfim. Mas é uma estratégia, que a gente está falando de estratégias, né? É uma estratégia extremamente importante, que as pessoas saibam o que vai acontecer, o porquê daquele diagnóstico, qual o objetivo da empresa. É claro que a linguagem que você vai ter com as lideranças e a abordagem que você tem com as lideranças é diferente da linguagem e abordagem que você vai ter com os demais funcionários. Ah, Ana Silvia, eu vou mentir, eu vou... Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de linguagem. É igual quando você vai conversar com uma criança de 5 anos ou se você vai conversar com um adolescente de 15 anos. Tá? Eu estou falando assim, de linguagem, de maturidade, de enfoque, de dimensão. Né? Os líderes têm uma visão mais estratégica, mais tática. Os demais funcionários geralmente vão ter uma visão mais operacional. Então, isso precisa ser conversado e ser considerado. Então, quando você tem essas 3 estratégias e fazendo o diagnóstico organizacional, no resultado do diagnóstico organizacional, as soluções que depois você vai sugerir em função desse diagnóstico, você vai ver que vai facilitar muito para você poder, assim, o que eu vou sugerir? Um diagnóstico bem elaborado, ele vai facilitar a sua proposta de intervenções. Quando o diagnóstico ele é mal elaborado, você já compromete a segunda etapa, que é de propor soluções. Então,
invista tempo, energia nessa fase preliminar do diagnóstico. Porque quando você for realizá-lo, isso vai facilitar muito o teu trabalho depois. E o que acontece, assim, em 100% dos casos comigo? Quando eu fecho o diagnóstico e proponho, né, as soluções, as intervenções, que no segundo momento é um outro projeto, tá? Eu sempre deixo a empresa à vontade, já digo isso quando contrato um diagnóstico, que ela vai fazer comigo ou não. Eu vou apresentar quais são as soluções, igual se um médico faz um diagnóstico e fala para você, olha, você precisa fazer uma cirurgia no estômago. Se você vai fazer a cirurgia com ele ou não, é uma outra história, mas ele fez o diagnóstico. Você pode até fazer outros diagnósticos, né, para poder confirmar ou não aquele diagnóstico inicial. Mas você tem essa possibilidade. Da mesma forma, eu entendo que é ético eu colocar para a empresa que, olha, estão aqui as propostas de intervenções, mas a decisão é de vocês. Se vocês querem fazer comigo, ou contratar um outro profissional, uma outra profissional. Eu não deixo o cliente refém de mim. Não deixo. Nem deixo também alunas, coaches, toda pessoa que se aproxima de mim, que vem estabelecer uma relação de prestação de serviço individual ou em grupo ou numa organização, eu mantenho uma relação onde eu quero emancipar esse outro lado. Eu quero que eles cresçam, que eles sejam independentes e caminhem com as próprias pernas. E eu considero isso ético, e isso é um valor para mim também. Eu não quero ter relação desse tipo com ninguém. Então, é importante que quando você faça as propostas, as soluções, isso eu estou dando uma sugestão para você, porque funciona comigo. 100% dos casos, mesmo falando isso, as empresas me contratam. Porque já tem um vínculo de confiança, já conheceu o meu trabalho, já viu a qualidade do trabalho, já viu o meu estilo de trabalho, como que eu conduzo o trabalho. Então, isso facilita muito. Então, assim, fica tranquila, faz um ótimo trabalho, cuida do teu vínculo de confiança, conduz o processo com profissionalismo, que quando chegar no final, eles vão te contratar para você fazer as intervenções. Eu te garanto que isso vai acontecer. Bom, às vezes eu vejo algumas colegas falando assim, mas Ana Silvia, diagnóstico organizacional é só para empresa grande, na minha cidade só tem empresa pequena. Eles não vão fazer diagnóstico organizacional, não vão pagar por isso. Olha, eu entendo e concordo com você que existe sempre uma probabilidade maior de uma empresa maior, com mais recursos financeiros, comprar o nosso trabalho, contratar o nosso trabalho, do que uma empresa menor. Mas eu tenho muitos clientes, já tive e tenho muitos clientes de pequeno porte. E não subestime esses clientes, porque esses clientes, eles precisam muito mais do que os grandes. Porque os grandes já têm todo o recurso, tem grana para pagar profissionais com expertise, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, com experiência no exterior. As grandes têm condições de ter esses recursos humanos. As pequenas, elas têm mais limitação. E é aí que elas precisam do nosso trabalho. E veja, por que você deve colocar, né? Que às vezes também tem colegas que falam assim, mas será que eu coloco uma aluna, uma vez elaborando o portfólio dela, né, na mentoria para elaboração do portfólio, ela falou assim, mas Ana, eu não vou colocar diagnóstico, porque eu não estou me sentindo segura para fazer tal. Eu falei, não, você vai colocar sim, você vai colocar aí que você faz diagnóstico organizacional, porque você tem condições. Eu falei, se eu percebesse que você não tem condições, eu não ia fazer isso com você, não ia te expor. Mas você vai colocar no portfólio que você faz diagnóstico organizacional e quando você fechar uma proposta de diagnóstico organizacional, você vai fazer mentoria comigo, eu vou estar junto com você, você não vai sozinho. O que não pode é perder a oportunidade. Então, tenho medo, tenho receio, tudo bem, né? Eu também, tem trabalhos que às vezes aparecem para mim que eu falo, meu Deus, por onde que eu vou começar?
E olha, eu sou macaca velha, né? Já faz 35 anos que eu estou na área organizacional, mas sim, né? Agora, o que, que eu faço? Eu vou me imobilizar com esse medo, com esse receio? Não, vou buscar recursos. Tá, então eu vou estudar, como que eu posso fazer, de que forma que eu vou fazer, o que, que eu vou considerar. Eu estudo para eu poder ver como que eu vou resolver essa situação. Então, da mesma forma, não deixe esse receio, esse medo do diagnóstico te impedir de incluir no teu portfólio o diagnóstico. Tendo uma metodologia consistente, fundamentada em ciência, você vai ver que vai facilitar muito a tua vida de desenvolver um diagnóstico e vai te dar um diferencial. Como a maioria das profissionais não querem fazer diagnóstico porque tem receio, se você coloca isso no teu portfólio, você já sai na frente. E isso que nos diferencia, isso que nos torna competitiva. Competitividade é diferente de competição. Na competição, eu posso querer estabelecer uma relação com a outra, de eu ganho, você perde, eu vou lá, puxo o teu tapete, tal, para eu ganhar, enfim. É uma lógica que estou fora dessa lógica. A minha lógica é competitividade. É eu me aprimorar cada vez mais, é eu inovar, é eu criar recursos, é eu criar alternativas e soluções que vai me diferenciar em relação às demais. Porque daí, se quiserem copiar, não vão conseguir copiar. Porque eu elaborei, é da minha forma, é do meu jeito, com base na minha experiência, com base nas técnicas e metodologias que eu desenvolvi. Isso é competitividade e é isso que você precisa priorizar na tua carreira, ok? Então, veja, a gente já está encerrando aqui, né, nossa live, que começamos às 8 horas. Um jeito errado de você fazer o diagnóstico organizacional, né? Um jeito que não vai funcionar, que não vai te ajudar a ganhar mais em 3 meses e iniciar com segurança na consultoria. Esse jeito não vai. Que é você não ter o método, você não ter técnicas, porque o método vai te dizer assim, olha, primeiro você faz isso, depois você faz isso e depois você faz isso. Ele te dá as etapas. Claro que tem flexibilidade, né? Claro que assim, não é rígido, não, é só assim, não existe outra possibilidade, não. Claro que você vai ler o contexto, vai ler todas as condições que tem ali naquela empresa, mas você precisa, um jeito errado é você não ter um método. Um jeito certo é você aplicar essas 3 estratégias que eu falei para você. Eu vi que algumas colegas estão chegando agora na live, né? Sejam todas bem-vindas. Essa live vai ficar no ar por 24 horas, então depois dá uma olhadinha no começo, né? Que eu compartilhei 3 estratégias. Então, um jeito certo é você aplica essas 3 estratégias na fase de prospecção, de serviço contratado, elaboração da proposta e na fase de intervenções. Esse já é um jeito que vai te ajudar muito, muito. E o pequeno passo, né, eu entendo que é você incluir no teu portfólio que você faz diagnóstico organizacional. Né? No meu portfólio, eu tenho que eu faço diagnóstico organizacional com foco em saúde mental no trabalho e em desenvolvimento humano e organizacional. E eu desenvolvi um método para esses 2. E mais, gente, o meu método é validado. Por quê? Porque ele foi validado no meu mestrado, que o meu tema do mestrado foi saúde mental e trabalho, e foi validado na prática, porque eu já apliquei com empresas clientes. E esse método que a Adriana está dizendo que eu preciso de um método, pois é, Adriana, não só você, vários colegas precisam, né? E ter essa consciência que precisa já é meio caminho andado para o sucesso. O pior é quando a profissional não se dá conta disso, que acha que, não, eu não preciso do método, eu dou conta, eu faço sem método, no feeling, né? Perfeito, Adriana. Isso é profissionalismo, isso é ética, né? De ter essa consciência. Não, eu preciso de um método. Ótimo. E o método, ele agiliza, ele te dá segurança, né? Ele garante a qualidade do teu trabalho. Então, um pequeno passo para você fazer é aplica essas 3 estratégias,
tá? E comece a incluir no teu portfólio que você faz diagnóstico organizacional. E depois você busca